E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre renderização condicional em React. Funciona de forma semelhante à que a gente faz no JavaScript. Então, por exemplo, a gente consegue criar dois componentes que vão atuar no mesmo contexto, só que nós vamos escolher com base em alguma condição, vamos pedir para escolher um dos elementos caso uma condição específica aconteça ou não, ok? Então a gente pode condicionar a exibição do elemento de acordo com algum critério. Vamos fazer um exemplo seguindo este modelo? Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui um exemplo simples, um projeto, um template básico, e eu vou criar aqui dois componentes. Então, um chamado seja bem-vindo, tá? Que vai receber algumas propriedades. E aí eu quero retornar aqui um H1 informando a mensagem seja bem-vindo fulano de tal. Então, através do props, eu vou receber uma propriedade externa. Pode ser que eu vou dar o nome aqui de nome, vou chamar de nome. E a proposta desse componente é exibir a mensagem de boas-vindas informando o nome do usuário. E aí eu vou ter um outro componente também, que caso o usuário não esteja logado, eu vou exibir a mensagem faça login. Ok? E aí eu vou retornar só a mensagem faça login. Pronto. E aí vou ter o meu componente principal, que eu vou chamar aqui de app. E o que esse componente vai fazer, pessoal? A gente vai ter aqui uma condição, e se essa condição for verdadeira, eu vou retornar aqui o componente seja bem-vindo. Tá? Seja bem-vindo, vai ser retornado. Caso contrário, se não for verdadeira, eu vou retornar o componente faça login. Simplesmente isso. E aí, qual que vai ser a condição? Eu vou criar aqui uma variável, um objeto chamado usuário, um objeto JavaScript, que vai ter uma propriedade chamada nome, vou chamar aqui de Maria. E eu vou ter uma outra variável, que vai ser uma flag, que vai me indicar se o usuário está logado ou não. Tipo, usuário logado. Poderíamos colocar no mesmo objeto, né? Aí eu vou deixar separado. Falso. No começo, falso. Vamos supor que o usuário não esteja logado. E aí eu quero passar essas duas variáveis para o meu componente app. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar eles e vou indicar o nome através do qual o componente vai conseguir recuperar o valor. Então, eu vou passar um chamado usuário mesmo, passar uma propriedade chamada usuário, e o valor dessa propriedade vai ser o meu objeto usuário, que eu criei aqui em cima. Eu vou passar uma outra propriedade que eu vou chamar de usuário logado. O usuário logado vai receber, já está ali, ó, o usuário logado, ou seja, falso, né? Inicialmente. Então, aqui no meu objeto eu vou conseguir pegar essa informação, esse valor, através dessa propriedade que chega para mim no objeto props. Então, props, todas as propriedades externas que vêm para o componente, a gente consegue acessar através do objeto props. Então, sempre começa com props.
props. Qual que é o nome da propriedade? Usuário logado. Então, usuário logado, se for verdade, vai exibir, vai chamar esse componente. E se chamar esse componente também está esperando uma outra propriedade chamada nome. Então, vamos passar para ele. Está esperando uma propriedade chamada nome. Então, eu tenho que colocar ela aqui, nome. E que valor que eu vou passar para essa propriedade? O valor que eu estou recebendo lá de fora, que é através do props, né? Que é o meu objeto usuário. Então, props.usuário, para pegar o objeto que foi passado aqui, ó, através dessa propriedade usuário, aqui. E aí eu quero passar o objeto todo? Não, eu vou passar só o nome, que é o que ele está querendo lá. Então, uma vez que eu tenho o objeto usuário, eu vou passar a propriedade nome. Então, ponto nome para acessar a propriedade. E passar tudo isso, atribuir a essa propriedade que está sendo utilizada lá no componente seja bem-vindo. Ok? Então, inicialmente vai, como está falso aqui, é para aparecer a mensagem faça login. Vamos ver se vai aparecer? Faça login. Ok. Perfeito. Se eu colocar true, ou seja, o usuário está logado, seja bem-vindo, que no caso bem-vinda, né? Seja bem-vinda. Maria. Pronto. Ok? Então, o que a gente conseguiu aprender aqui? Que com base em alguma condição que a gente verifica, a gente pode condicionar qual elemento a gente quer exibir. Então, aqui no caso, isso é uma mensagem de boas-vindas ou uma mensagem solicitando que se faça o login. A gente pode fazer isso em vários contextos, vários pontos da nossa aplicação, é algo bem útil. Outra coisa que podemos fazer também, pessoal, é armazenar elementos em variáveis, tá? Então, a gente pode armazenar elementos em variáveis e depois verificar, de acordo com alguma condição, escolher qual elemento a gente quer armazenar na variável. Então, aqui nesse exemplo, ó, ele verifica uma condição, se for verdade, ele adiciona um botão X, se não, ele atribui a essa variável um outro componente, Y. E lá mais para frente ele retorna exibindo o botão, a variável botão, e o que tiver lá dentro vai ser exibido. Então, a gente pode fazer esse armazenamento prévio antes de exibir alguma coisa. Então, vamos fazer um exemplo aqui, como esse, ó. A gente tem aqui dois botões, um botão para fazer login e outro para fazer logout. Então, vamos implementá-los. Vou deletar tudo aqui. Ok. Por enquanto não vou passar nada aqui também. E aí eu vou ter dois componentes. Um, que é o login, né? Login. Vou chamar só de login. Vai exibir um botão chamado login. Vai receber também um props. E aqui eu vou retornar um botão com a mensagem login. Só isso. E um segundo componente vai ser o de logout. Então, function, a mesma coisa, só que agora vai ser um botão para sair de logout. E aí vou retornar um botão também, só que com a mensagem logout. Então, dois componentes que eu vou usar na minha aplicação. Um que exibe um botão de login e outro que exibe um botão
de logout. Agora eu vou criar o componente principal que vai controlar essa questão. Tá? Eu tenho aqui um que ele chama de login control. Então eu vou criar uma classe, vou chamar também de login control. E a classe não precisa de parênteses, né? E vou colocar essa classe para estender a superclasse component da biblioteca React. Component, pronto. Então, essa classe vai vai estender component, ok? Aqui embaixo, na hora de chamar, de instanciar esse componente principal, eu vou colocar o nome correto aqui, né? Do componente, estou atribuindo a uma constante element e estou exibindo esse componente lá no meu container React. Legal, o que eu vou fazer aqui inicialmente? O básico, né? Primeiramente a gente tem um construtor, tá? Então lá no construtor a gente vai receber o objeto props. E aí eu vou passar para a superclasse esse objeto props, procedimento padrão. Legal? E aí a gente pode, aqui no caso, manter uma variável local para indicar se o usuário está logado ou não. Então a gente vai fazer isso. Então é this.state vai receber e aí a gente tem que passar um objeto, por isso que a gente usou as chaves aqui. E aí esse objeto ele pode ter várias propriedades, mas eu vou manter só uma, que é perguntando se está logado. Está logado, se estiver logado, a gente vai escolher qual botão exibir, ou não, né? Então, está logado inicialmente vai receber falso. Ok, e agora o que eu vou fazer, pessoal? A gente vai implementar aqui dois gerenciadores para definir, para mudar esse estado de logado. A gente sabe que esse estado de logado, inicialmente, quando a gente instancia um componente, por exemplo, um objeto de uma classe, a gente pode, aqui na declaração no construtor, atribuir diretamente o estado que a gente quer, o estado interno desse objeto. Então, estou passando um objeto com a propriedade está logado falso. E aí, posteriormente, eu vou precisar alterar isso aqui para true. Ou falso também. Então, vou ter que ter as duas possibilidades. Ou seja, eu vou precisar de gerenciadores para fazerem essa alteração para mim. Então, vou chamar aqui de, seguindo o padrão da documentação lá oficial do React, Randall login click. Então, se houver um clique, né, então eu vou definir um gerenciador que vai executar alguma tarefa em um evento de clique. Então, ele vai captar, vai ser disparado quando um evento de clique ocorrer no botão login. Então, ele vai ser responsável por gerenciar o que vai acontecer com esse evento, a partir da execução da ocorrência desse evento. Então, handle login, clique. E aí eu quero basicamente mudar o estado interno. Então, vou usar o set state para mudar o estado. E vou alterar o está logado para true. Então, quando alguém clicar no botão de login, ele vai alterar o objeto está logado para true. E aí eu vou ter um outro gerenciador também, que vai ser o handle logout click, que vai
fazer basicamente a mesma coisa, só que agora, ao invés de colocar no objeto está logado true, está logado falso. Então, gerenciadores para esses eventos. Um clique no botão de login e no botão de logout. E aí a gente vai para o método principal da nossa classe, né? Quando a gente cria um componente com base numa classe, né? Usando uma classe, JavaScript, a gente precisa ter aqui um método render. Método render. E dentro dele a gente precisa retornar alguma coisa. Mas antes de retornar alguma coisa, eu vou criar uma variável chamada botão. E aí eu vou fazer uma verificação. Se uma condição X for verdadeira, né, se o usuário estiver logado, e onde é que eu vou ter essa informação? Já está aqui no estado interno, né? No state. O props representa as propriedades que vêm de fora e o state representam propriedades internas do nosso objeto, do nosso componente. Então já posso colocar direto aqui. Então, se this.state para acessar o objeto local. O que eu quero acessar desse objeto? A propriedade está logada. Então, se ele está logado, se o usuário estiver logado, o botão vai receber um componente X. Que componente eu quero colocar aqui? Aí vai funcionar da seguinte forma. Se o usuário estiver logado, eu quero exibir o botão de logout, de sair. Então, o cara já está dentro, ele tem que ter a opção de sair. Então, eu vou chamar aqui o componente logout. E aí, se não, o botão vai receber login. Ou seja, se ele não estiver logado, ele tem que ter a opção de fazer o login. Então, tá aqui. Login. Perfeito. E aí, por fim, eu vou retornar vou colocar uma div, porque a gente tem que ter um container, e dentro dessa div eu vou exibir a variável botão, ou seja, o valor dessa variável botão. O que tiver armazenado lá dentro vai ser exibido para mim no meu container React. Então, ou seja, a gente vai exibir lá ou o botão de login ou o botão de logout. Legal. E aí, vamos ver se já está aparecendo alguma coisa? Então, já temos aqui o botão de login. Perfeito. Só que quando eu clico, nada acontece. Eu quero, quando eu clicar no botão de login, ele mude o status do usuário para verdade, né? Ou seja, ele está logado, e mude o botão para logout. Então, se eu clicar em login, aparecer logout. Se eu clicar em logout, aparecer login. Como que eu posso implementar isso? A primeira coisa, eu preciso capturar esse evento de clique, né? Então, vou colocar aqui onClick. OnClick, na verdade, vai ser capturado isso lá dentro do objeto, tá? Então, aqui, ó. Então, dentro do meu objeto login, eu vou capturar aqui o evento de clique. Então, quando ocorrer um clique, eu quero fazer alguma coisa. E o que eu quero fazer? É a mesma coisa, de forma semelhante aqui no logout. Então, quando ocorrer um evento de clique, eu quero fazer alguma coisa também. E o que eu vou fazer? Basicamente, pessoal, o que eu preciso fazer é, quando o usuário clicar em login, eu preciso chamar aqui o meu gerenciador de eventos handle login click. Ou seja, ele que vai gerenciar os eventos de clique no botão de login. E o que ele vai fazer? Ele vai mudar o estado local de está logado falso para true.
Então, basicamente, eu preciso colocar aqui, né, this.handleLoginClick ou handleLogoutClick. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aqui na hora de chamar esse componente logout, eu vou passar para ele eu preciso passar a função para ele, né? Ele precisa chamar essa função. Então, quando eu capturo um evento, eu preciso passar a função aqui dentro das chaves, a função que eu quero chamar. Só que o componente login ele está em outro escopo, ele não conhece esse método. E eu preciso passar essa função para ele. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar através como propriedade. Então, aqui eu estou chamando o componente, eu vou passar lá para o objeto props dele. Então, eu vou passar com um apelido, um atributo de onClick também. Então, ele vai conseguir recuperar isso através do atributo onClick. E aí, o que eu quero passar para ele lá? Eu quero passar uma função. Então, vou passar o que foi implementado aqui, handleLoginClick. Perdão, aqui no logout é o handleLogoutClick. Então, como é que eu faço para referenciar esse método desse objeto? Eu uso this.handleLogoutClick. Tá ok? E aqui no outro, eu vou passar da mesma forma e vai esperar também uma propriedade chamada onClick também. E eu vou passar aqui, nesse caso, a função handleLoginClick. E aí, lá nesse componente, a gente vai receber essa propriedade através do objeto props, né? Vai chegar no objeto props para a gente, props onClick. Da mesma forma aqui, props onClick. Se for o botão de login, vai chegar no botão de login o gerenciador de cliques no login. Se não, o gerenciador de cliques no logout. Ainda assim, a gente vai ter um pequeno erro aqui, quer ver? Então, F12, atualizei. Se eu clicar no login, ele dá um erro. Que erro que está disparando aqui, pessoal? Não pôde ler propriedade de indefinido, né? De um objeto indefinido, lá no setState. Né? Por que está acontecendo isso, pessoal? A gente passou para aqui, quando eu chamo o componente, por exemplo, ó, logout, eu estou passando uma função, ou seja, o código completo para esse componente, através dessa propriedade. Então, quando o cara falar um clique lá, ele vai estar acessando esse código como um todo, handleLogoutClick, o código todo. E aí, lá dentro do logout, ele vai, quando ocorrer o evento de clique, ele vai disparar essa função. E aí, nessa função, ele vai tentar acessar aqui o objeto this, que era para referenciar a mesma instância, o mesmo objeto que chamou esse método, ok? Então, esse componente. Então, assim, a gente precisa informar, fazer o bind do objeto que está chamando, né? Ou seja, para que quando o componente usar o this faça referência ao objeto que a gente quer, ao mesmo objeto, a mesma instância de objeto que a gente instanciou. Então, para isso, a gente precisa colocar aqui no final do método o seguinte, ó, bind this, ou seja, para vincular a função
Então, toda vez com o objeto this. Então, toda vez que a gente acessar a palavra-chave this, a gente vai estar acessando esse mesmo objeto que vai ser referenciado lá dentro da função. Ou seja, a gente está passando para a função qual objeto que a gente quer que seja referenciado. Então, no caso, é uma instância desse próprio objeto que a gente declarou aqui. Então, bind this. Ponto bind this. Tá? Então, sempre a gente precisa fazer essa vinculação. A gente pode fazer aqui no construtor, ou pode, aqui no construtor ficaria assim, né? Se eu quisesse fazer no construtor, eu poderia fazer this.handleClick vai receber .this.handleClick bind this. Aí você não precisaria fazer isso aqui no objeto. Perfeito? Então não se esqueçam de fazer o bind passando o this, ou seja, passando o objeto em questão para a função. Então agora sim, quando eu clicar lá, ele fez login e agora ele tem a opção de fazer o logout. Clicou no logout, ele tem a opção de fazer login e assim sucessivamente. Entendido? Ou seja, pessoal, a gente consegue novamente, com base em uma condição específica, decidir qual elemento a gente quer exibir. Então aqui no caso a gente tem a variável botão que está armazenando de acordo com a condição ou o componente x ou o componente y e no final ele retorna apenas a variável e aí ele vai exibir o componente que estiver dentro dela. Legal? Então novas possibilidades nos abrem na nossa implementação, na implementação da nossa aplicação. Outra possibilidade também é fazer uma verificação, um if, né, inline, usando um operador lógico, operador de comparação, o e lógico, tá? A gente usa aqui os dois e's comerciais. E como é que ele funciona? Ele funciona assim, pessoal. Ó. Um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um componente chamado mailbox e esse componente aqui ele está recebendo, ó, quando ele é criado, é passado para ele uma propriedade unread message, ou seja, mensagens não lidas, que é uma array aqui, ó, de strings, está sendo passado para ele. Essa informação passada é armazenada em uma constante local e aí ele retorna aqui uma div com H1 e aí tem a condição, que é a seguinte. No e-comercial a gente tem condição, expressão à esquerda e expressão à direita. Então, se a da esquerda, a condição que está aqui for verdadeira, que é, ou seja, se a quantidade de mensagens não lidas for maior que 0, é para exibir o que está do lado direito do operador lógico E é exibido para a gente. Então, aqui no caso, um H2, você tem X mensagens não lidas, tá? Se for verdade, ok? Se for falso, o que está depois é ignorado, ou seja, não é exibida essa mensagem. É uma outra possibilidade muito interessante e útil para a gente. Ok? Recapitulando, é o que está dizendo aqui, ó. Se a condição é true, o elemento depois do E, dos E's, ele vai aparecer. Se não, o React vai ignorar esse elemento. Legal? Mais uma outra possibilidade bem interessante para a gente. Temos também aquela questão do operador ternário, né? Que a gente tem a condição na esquerda e aí depois da interrogação a gente tem o que vai ser passado se a condição for verdade e depois dos dois pontos o que vai ser passado se a condição for falsa. Então aqui no caso, ó, ele está armazenando se está logado ou não. Se estiver logado, ele vai retornar esse botão logout button. Se não estiver logado, vai retornar o botão login button.
uma outra coisa, uma última coisa que é importante a gente saber também, que é a gente tem a possibilidade de evitar que um componente um elemento seja renderizado. E como que a gente pode fazer isso? Ó? Retornar null. Então aqui no caso, eu tenho um componente chamado warning banner, ou seja, um banner de alerta. E se o estado de alerta for falso, return null, ou seja, ele não vai exibir, não vai retornar o elemento que a gente tem aqui. Se não, ele retorna sim o elemento, uma div com warning, mensagem warning. Ok, pessoal? Então já deu para ver nessa aula aí várias possibilidades em que a gente pode condicionar a exibição de elementos com base em alguns critérios. Qualquer dúvida, você deixe seu comentário aí que vou tentar ajudá-los, ok? Então se cuidem e até a próxima.